Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniela de Freitas, uma das sócias gestoras da área trabalhista do escritório Lima Júnior Domene, advogados. Estou aqui com a minha parceira, Karina Gonzaga, que também faz a gestão comigo lá da área. Estou aqui também com a nossa super advogada, Júlia Mantea, que veio colaborar aqui com o nosso projeto, nosso podcast trabalhista. E estou aqui com um convidado muito especial, Dr. Marcos Welber Nascimento, que eu agradeço por estar aqui, por ter topado esse desafio com a gente. Com certeza. Dr. Marcos é um médico formado pela Unesp de Botucatu, especialista em medicina do trabalho pela Unicamp, especialista em transtorno mental do trabalho pelo Instituto Psiquiátrico da USP e diretor da MT Plus, Soluções em Saúde Ocupacional e Assistência em Perícias Judiciais. A gente está aqui hoje para tratar de um assunto muito importante, um tabu, uma dificuldade, que a gente espera aqui com a ajuda do Dr. Marcos, que eu vou chamar de Marcos, não vou chamar de doutor, coisa nenhuma. A gente espera desvendar e trazer um conteúdo bacana, útil, que chegue aí até as mentes e os corações aí dos nossos clientes, dos nossos amigos, dos nossos parceiros. Marcos, obrigada de novo. Vamos começar aqui então, saúde mental no trabalho, né? Que assunto complicado, difícil, mas que tá aí. A gente tá, né, por uma feliz coincidência no Setembro Amarelo. Verdade. Momento de ressaltar, mas não limitar a conversa a esse período, né? Conta pra gente, começa aí falando, saúde mental no ambiente de trabalho. Como é que a gente diferencia? É uma dificuldade, é um dia ruim, é um momento ruim, vai passar? Ou é um transtorno mental? É uma questão que a gente tem que olhar do ponto de vista médico, do ponto de vista jurídico, pensando aqui nos nossos clientes e empresa. Perfeito. Eu vou chamar de Dani, se me permite. Agradeço. E eu vou agradecer de antemão, já primeiramente, ao escritório LJD, pela iniciativa e pelo convite feito. Para mim é uma grande honra, é um grande prazer falar esse assunto. Ele é esse assunto que eu me sinto muito feliz de falar, porque eu acho que a primeira grande coisa que a gente faz quando a gente vai ajudar alguém é discutir o assunto, é levantar, né, esse assunto para tirar essa nuvem, essa neblina que eu acho que ela está em todos os ambientes, seja na família, seja no trabalho, que é aquele desconhecimento, aquele tabu de falar de doença mental. E a pergunta é muito relevante, porque se a gente for falar de doença mental, a gente primeiro precisa diferenciar o que é um sofrimento normal, né? Uma preocupação, uma coisa que está deixando você super triste ou super ansioso de uma doença mental. E aí eu preciso remeter vocês ao conceito de saúde. Porque a gente só vai definir o que não é saúde sabendo o que é saúde. Uhum. E o conceito de saúde, para mim, ele tem um problema. O primeiro conceito de saúde ele foi dado pela Organização Mundial de Saúde em 1946, depois do pós-guerra. Então você imagina que naquele momento o mundo tinha acabado de passar por um cataclisma. Uhum. Então as pessoas tinham um ideal de saúde. O que é esse ideal? Para a Organização Mundial de Saúde em 1946, saúde era um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Físico, psíquico e social. Completo bem-estar físico, psíquico e social. Eu pergunto para vocês, é possível? Impossível. Ou é mais um filtro do Instagram? Filtro, totalmente. Filtro. Não Porque existe. quem que acorda? Eu vou fazer uma seguinte cena. Quem que acorda de manhã, né? Levanta, espreguiça e fala, Jesus, que alegria. Está aqui do meu lado a pessoa que eu mais amo nesse mundo. O sol está radiante. Eu estou super feliz, não sinto nenhuma dor, não tenho nenhum problema e só vou ver pessoas felizes e vou abraçá-los e vai ser tudo ótimo no dia de hoje. Esquece. Né? Ilusão. É ilusão. Aí, quando a gente vai estudar esse conceito, a gente vai falar assim, mas tá, se esse conceito não tá certo, qual seria aquele que chega mais ou menos naquilo que eu posso falar, porra, interessante esse conceito. Tem um sanitarista, chama-se Marcos Segre, ele escreveu o seguinte,
Saúde é um estado de razoável harmonia entre o sujeito e a sua realidade. Perfeito. Pô, não dá uma relaxada? Não fala assim, isso ufa, eu consigo. Isso eu... Isso é possível. Não é uma carga tão grande também, né? Você entende? Que se você fala assim, isso é um estado de razoável harmonia, significa o seguinte, não é completa harmonia, para começar. E outra, trocando em miúdos, tem saúde o cara ou a pessoa que dá conta de enfrentar a sua realidade, ponto final. E chega no final do dia e fala assim, apesar da minha pressão alta, apesar da minha artrite, apesar do meu aborrecimento, da minha depressão, da minha ansiedade, de qualquer outra coisa, ele fala, dei conta. Dei conta, tô aqui. E tô aqui seguindo. e vamos pro dia seguinte. E vamos pro próximo round, ok? Até porque é normal não dar conta, né? Isso que as pessoas precisam entender também. Exatamente, ninguém é obrigado a fechar o dia e ticar todos os itens daquele dia. Você não dá conta de tudo isso, tá tudo bem. Você vai agendando, você vai reprogramando a tua vida, ok? E outra coisa, a gente está sujeito a vários problemas todos os dias. Então acontece, às vezes, a doença de um amigo, de um irmão, um problema que você está não sentindo bem naquele dia, e você usa, né, de algum recurso, pode ser até medicamentoso, e você fala, vamos embora. Então, quando você vai passar, isso é saúde. Agora, vamos pensar então o que é doença. Doença é quando você realmente não dá conta de enfrentar a sua realidade, ou, para a gente também para não pecar pelo excesso, você faz de forma precária. O direito usa essa expressão, né? Precária. Por quê? Porque você vai arrastando a perna. Aí não dá. Não dá para você começar o dia sofrendo e terminar o dia no zero. A vida normal, ela é uma montanha-russa, mas não daquelas muito ferrada também, né? Você tem variações de humor e variações até de realizações pessoais. Recentemente eu faço um trabalho numa escola e uma fala me chamou muita atenção de um professor. Ela fala assim, eu venho aqui na escola, mas eu não me encontro como professora. Eu dou aula do jeito que eu posso. Essa fala é verdadeira, tá? Eu dou aula do jeito que eu posso, mas as crianças, eu não vejo a hora disso acabar. Então, eu pergunto a você, em nenhum momento da atividade dela no trabalho, ela encontra aquele momento da realização. E aí nem preciso falar para vocês que isso já é um fator de risco para adoecimento. Porque vocês se formaram em direito e eu me formei em medicina. Mas a gente tem, no dia a dia, situações difíceis, situações neutras e situações boas. Mas é raro as situações boas e super felizes. Mas quando você encontra, você chega em casa e fala, hoje teve um negócio legal. Então, quando você encontra isso no trabalho, você fala, poxa, que legal, e isso é um combustível para você ir à frente. Então, antes de falar aqui também que o trabalho só adoece, não vamos colocar isso também. Não, isso não é lei, tá? O trabalho não é adoecedor. O trabalho ele é promotor de saúde. Hoje nós vamos falar de uma pequena porcentagem de por que o trabalho adoece. Faz sentido o que eu tô falando? Faz super. Faz, com certeza. Você tava falando da pessoa que se arrasta, né? Que eu sou uma curiosa do assunto. Acho que esse é um motivo de eu estar aqui também. Eu lendo no aspecto mais jurídico do absenteísmo, né? Que é uma palavra que é muito usada, né? Pelas empresas, as pessoas que faltam, as pessoas que não vão trabalhar, apresentam atestado. Mas falando do presenteísmo. Já ouviu falar dessa expressão? Eu nunca tinha ouvido falar. Sim. Li esses dias, presenteísmo. Que a pessoa tá trabalhando, tá indo, não tá deixando de ir, tá lá, tá fazendo, mas tá se arrastando. Tá se arrastando. Porque é mais fácil de identificar. A pessoa tá fora, tá afastada, não tá trabalhando, tá doente. Né? Parece que ninguém tem dúvida disso, mas e aquela que tá lá? Né, todo dia trabalhando e se arrastando. A sua pergunta é sensacional porque a gente só enxerga o que a gente vê, que é a ausência. Mas a falta de produtividade ou a perda de produtividade tem muita relação com o presenteísmo, que é o fato da pessoa estar presente de corpo,
mas não de alma. Fazendo o mínimo ali só para cumprir uma tabela do dia, né? É o caso da professora. É o caso da Né? professora. Agora, tá. Como que a gente aborda essa pessoa em que a área de medicina do trabalho, a liderança percebeu que ela tá com algum problema mental, com algum transtorno mental, mas tá se arrastando e tá lá presente. Como abordar essa pessoa de uma forma que ela sinta segurança de que o assunto é sério e precisa ser cuidado? A sua pergunta é sensacional, Karina, porque é o seguinte. Você imagina que na empresa, nós estamos falando de transtorno mental. Então, você imagina na sua empresa que tem pessoas adoecendo. E é muito difícil as pessoas se sentirem seguras para falar sobre isso. Até porque, estava comentando até antes de começar o podcast com a Dani. Você imagina você chegar numa empresa para ser contratado e falar assim, você tem problema de saúde? Ah, eu tenho, viu? Eu tenho depressão. Olha, tem vezes que eu não consigo sair da cama. Me falta uma energia danada. Mas depois de uns 2 dias, eu faço minhas coisas, eu faço meus tratamentos, eu faço minha meditação, eu vou na minha igreja e eu fico bom, viu? Tá tudo bem. Aí a pessoa anota lá, ó. Ela não fala nada. Ela fala assim, não vai dar conta. Já olha com preconceito, né? Então, agora, você imagine que eu chego e falo assim, não, eu tenho um problema seríssimo, olha, eu uso insulina. E ó, vira e mexe, às vezes me dá uma sudorese, porque eu fico com uma taxa de glicose baixa e não sei o quê, mas depois eu já rapidinho recupero, depois de 1 dia ou 2. O cara fala assim, beleza, tranquilo. Então existe um preconceito, cara. E esse é um dos motivos que eu acho importante a gente levantar. Então, o primeiro fator é o seguinte, gente, vamos conversar sobre o assunto? Vamos tirar essa neblina que cobre, né, todos os relacionamentos, mas a gente não fala. Vamos falar que homem também chora. Vamos falar que a mulher está sobrecarregada porque também está no trabalho e vem para cá, às vezes está super complicada a vida dela. Vamos começar a falar do assunto, porque quando você começa a falar do assunto, as pessoas começam a se sentir acolhidas. Então, a primeira coisa é falar sobre o assunto. É lógico que se você falar sobre o assunto, vão ter pessoas que vão procurar algum canal para ser ouvidas. Principalmente se a pessoa confia naquele canal. Porque também ela pode ficar desconfiada. Então você precisa garantir a conversa, o bate-papo, e precisa garantir uma segurança psíquica para esse cara falar. E que ele não vai ser taxado, não vai ser estigmatizado por ter um problema de saúde mental. Então, a pergunta é assim, o que a gente faz com esse caso? Primeiro, você conversa. Depois, você treina a sua liderança para reconhecer os sinais, que é o isolamento, é a perda de produtividade, a oscilação do humor. A pessoa muda o padrão de entrega. Ela fazia uma coisa, sempre entregou, daqui a pouco ela não faz, mas ela está fazendo alguma coisa que não está batendo. Você pode ter certeza que tem caroço nesse angu. Então, mas para isso o líder tem que estar atento. Ele tem que ser um líder que saiba entender que isso é um problema que a gente pode ajudar. Porque ele tem que tomar cuidado, porque ele tem que tirar dele esse preconceito. Existe uma abordagem a ser feita principalmente com a liderança. Entendeu? Então, assim, a empresa tem que tomar muito cuidado, que é digno, é ético, é super louvável. Mas quando ela vai fazer alguma coisa, ela tem que fazer da maneira certa. Tem muita gente, e aí eu falo para vocês, tem muitas empresas que abordam o assunto de maneira muito superficial. A gente chama de ofurô corporativo na nossa área. Aí você faz a massagem do shiatsu, vem o dia da alegria, é o dia do palhaço, e aí tá. E às vezes impõe até um psicólogo um dia para ouvir. Olha, quem tiver afim de falar, mas não é assim. Né? Quem que vai chegar no dia e falar assim, hoje eu tô afim de falar com o psicólogo? Não, ele precisa sentir que pode. Ele precisa sentir que o chefe dele vai entender se ele falar assim, olha, posso ir lá fazer meu tratamento? Então, precisa ter uma certa responsabilidade. Né? Uma vez eu fui numa empresa, não vou falar qual empresa, que tinha chamada sala de descompressão. Mas, imagina,
Você tá lá na pressão, no normal. E aí você fala assim, peraí que agora eu vou me tratar, vou na sala de descompressão. O que vai adiantar? Depois você volta para a sala de compressão? Entendeu? Então, a gente precisa olhar realmente as causas, né? Porque, na verdade, isso seria só um alívio momentâneo e não causa nenhum efeito a longo prazo, né? Com certeza, Júlia, com Não certeza. trata. Exatamente, Não não trata a trata o causa. problema em si. É Entendeu? que eu vejo, e aí eu acho que o primeiro grande passo é a gente olhar pra gente, né? Então, assim, o que eu faço, o que eu acerto, o que eu erro, o que eu posso, né? Nós aqui somos líderes. E para mim, uma coisa que é muito forte é difícil falar sobre esse assunto. É desconfortável. Poxa, a gente tem tanto problema no dia a dia para resolver, a gente tem cliente, a gente tem prazo, a gente tem, né, os juízes, a gente tem equipe. Cara, como é que E eu tenho as minhas coisas, né, vamos lembrar, eu sou, né, aquela mulher lá que corre aqui, corre ali. Como é que a gente vai se posicionar, agir, ter uma atitude? E aí eu tô me pondo na pele dos nossos clientes também, olhando para a equipe deles, olhando para o time deles, como é que eu vou ter uma atitude positiva, proativa, de cuidar dessas situações. E aí eu acho que você falou uma coisa que para mim faz muito sentido e eu acho que é a nossa grande tarefa enquanto líderes, enquanto gestores, que eu tenho que me preparar. Sou advogada, né? Então, assim, sentar aqui com o Marcos, ouvir, estudar, mas me preparar para isso. Então, acho que essa é uma grande mensagem para as empresas, né? Preparem seus líderes. A gente tem, né, nessa parceria jurídico, medicina do trabalho, né, essa parceria que eu acho sensacional, que eu acho que em tantos aspectos é negligenciada, que é a parceria do jurídico com a medicina, do legal com a medicina, que pode trazer tantos frutos, mas é isso, é como as empresas podem, usando essa parceria, criar, né, treinamentos, palestras, acompanhar, agora, né, a lei 14.457, se eu estiver falando errado, alguém me corrija, que fala lá sobre a inclusão do assédio dentro da CIPA, né, enfim, tantas coisas que dá para fazer, e aí, mas tanta coisa que dá para fazer, o que dá? Vamos fazer o que dá, o que pode, né, mas vamos fazer de verdade. Eu acho que sim, sem gastar muito, vamos falar assim, mas por aí eu não quero investir numa consultoria top das galáxias. Não precisa. Porque o papel do líder é fundamental. Você falou numa palavra, numa expressão que é ouvir, num verbo. E eu falo para vocês, qual a qualidade da escuta hoje em dia? Eu gosto muito de falar do budismo, que fala que a maior caridade que a gente faz para alguém é realmente prestar atenção no outro. Uhum. Pensa bem, eu tô com o celular aqui, você tá me falando, eu falo, não, Danita, beleza, então tá bom. Ok, depois a gente vê isso aí, tá tudo bem. E você tá agoniado, ok? Você tá querendo falar. Eu falo, beleza, então, tô falando com fulano aqui. O que eu tô dizendo para você? Que tua fala, o teu problema não me interessa. Uhum. A gente não fala só pelas palavras, a gente fala muito mais pelos gestos, e vocês sabem disso, do que com as palavras. E aí eu digo para você, qual é o tempo que a liderança tem para escuta atenta? Porque a liderança hoje é o cara mais prejudicado. O chão de fábrica, eu sempre falo que o taylorismo passou que nem um trator. Então você vai lá, eu sei que o cara produz uma peça por minuto. E eu sei que ele respira e vai ao banheiro e almoça durante 47,30 segundos. 47 minutos e 30 segundos. O cara já calculou. Então, assim, ele já sabe o tempo que o cara está executando trabalho braçal ou trabalho operacional. E eu sei o tempo que ele faz as outras coisas. Tá tudo ok.
Mas e o líder? O líder está respondendo e-mail, vendo o WhatsApp, checando se o cara faltou ou não faltou, substituindo o cara às vezes numa mão de obra, ele está fazendo tal coisa, ele está aguentando a pressão da chefia, ele tem que dar o feedback. Aí vem, o cara fala assim, mas precisa escutar seus funcionários. A pergunta é, ele tem tempo? Porque eu preciso reservar tempo na minha agenda para falar assim, Karina, é o seguinte, ó, eu tenho um amigo que fala assim, eu vou fazer um one-to-one com você. Né? O que é isso? Eu vou reservar 1 hora do meu dia que eu vou falar assim, Karina, tudo bem? Eu vou ficar quieto. Porque eu já percebi que você não estava indo bem no trabalho. Então, naquele momento, eu, maquiavelicamente, vou falar assim, cara, eu tô super afim de você, no bom sentido, e quero te escutar. Não tem nada, eu já desliguei, tá tudo desligado. Eu recebi você com super carinho, falei, nossa, que legal estar aqui com você, queria muito entender como é que tá a sua dinâmica. E olho no seu olho e fico esperando. Vocês já viram alguém fazer isso? Na produção, no dia a dia, na correria? Eu penso que eles não, eu acredito que eles não têm, a liderança hoje precisa ser treinada, quer dizer, a gente precisa treinar pessoas para cuidar das pessoas. Então, ele não tem tempo, e ele não tem preparo, porque às vezes ele está com o problema maior do que todos da equipe. Exato. Né? Então, olhar para isso. E aí existe até a grande frase que ele fala, se eu tô ferrado, eu não tô nem aí para você. Porque eu também tô ferrado, então você também tem que estar. Ou seja, já está desmoronando as fundações da harmonia no trabalho. Sim. Eu acho que a gente precisa reconhecer que houve um avanço. Sim, né? claro. Antes era assim, Óbvio. era tabu, era assunto proibido. Sim, com certeza. Hoje, né, as empresas conseguem falar do tema e tem as empresas que estão além, né, que tratam o tema. A inclusão da CIPA, né, a inclusão das questões de assédio na CIPA trouxe mais ainda essa abordagem, né, porque o assédio é um grande fator de causar a doença. Então, a gente precisa reconhecer que houve um avanço, mas falta muito ainda. Historicamente, houve um avanço. Historicamente. Na década de 70, qual o problema de acidente de trabalho? Morte. Na década de 90, Lerdort. Nos anos 2020, transtorno mental está se tornando a primeira causa de afastamento. Para algumas empresas já é a primeira causa. Então, assim, há um avanço, porque a gente fez um aprendizado, a gente não está tanto lesando mais, agora a gente está olhando para o conforto psíquico. Olha que avanço. Né? É isso mesmo. E, Marcos, eu acho que tem uma pergunta que é bem interessante. A doença mental, ela pode ser causada no trabalho ou o trabalho é só um fator que desencadeia aquela situação? Julia. Perfeito. A gente na medicina, a gente acredita que o transtorno mental, ele é multifatorial. A gente pode citar alguns deles, né? Então eu tenho uma família onde quase todos têm transtornos mentais. Tentativa de suicídio, ansiedade, dependência química. A fruta não deve cair longe do pé. Então, existe uma associação sabidamente, estatisticamente comprovada que quem tem familiares, principalmente a ascendência direta, vão ter mais chance de ter doença mental, transtorno mental. A gente sabe que as crianças que têm problemas de traumas psicológicos na infância, os adultos que quando criança tiveram um trauma psicológico na infância, têm mais probabilidade de ter transtorno mental. A gente sabe que a pessoa que se sobrecarrega, trabalha muito, workaholic, que trabalha em ambiente tóxico, ela vai ter mais chance de desenvolver. A gente sabe que hoje alguns fatores do cérebro, alguns transtornos mentais são causados por fatores inflamatórios. Existem substâncias inflamatórias agindo no nosso cérebro também. Então, o que a gente entende? Que o trabalho é um fator que desencadeia. Imagine uma terra fértil onde você tem que plantar uma semente. E naquele trabalho você tem um estresse. A teoria que a gente traz para o trabalho é a teoria do estresse. A pessoa submetida a um fator estressor, que a gente chama de fator de risco psicossocial, ela pode
desenvolver o transtorno mental relacionado ao trabalho, mas como um fator desencadeante, não como causa única. Tá? Isso é muito importante porque quando a gente vai se deparar juridicamente depois na perícia, a gente precisa saber diferenciar o lé com o cré. O que essa pessoa tem, né, de fatores ambientais, de fatores de desenvolvimento psíquico, infância, de fatores familiares, de traumas, separação, perdas, para a gente entender o que o trabalho é relevante no desencadeamento. Porque a gente pode ter casos que a pessoa teve o transtorno mental no trabalho, no contrato de trabalho, mas não teve nenhuma relação com o trabalho. E aí não tem o nexo, entendeu? ali. E aí não se faz o nexo. Então, sua pergunta é muito relevante e talvez seja um dos assuntos mais difíceis na perícia. Por quê? Porque são vários fatores. Primeiro, que uma perícia dessa demora. Segundo, precisa ter uma explicação muito bem feita acerca dos fatores externos ao trabalho, né, exógenos ao trabalho. E segundo, que você tem toda uma tese que você não tem como provar, você não tem como fazer exame de sangue, você não tem nada para você conseguir identificar. Sim. Até a parte genética, às vezes, é difícil. Então, assim, como é que você consegue trazer isso à tona, né? Numa perícia judicial? Bastante difícil, mas a pergunta é muito interessante. Enquanto você falava, eu lembrei de uma das nossas conversas e falando da liderança, né, que a gente falou quando você traz esse histórico, né, que era morte, depois Lerdort e agora os transtornos mentais. A gente também vê nessa linha do tempo que você monta o tipo de empregado que pode ser acometido, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu lembro que você contou sobre como é que o transtorno mental acomete o empregado chão de fábrica, vamos falar assim. Como é que o transtorno mental acomete o executivo, né? Os níveis gerenciais, que eu acho que é um olhar que também as empresas precisam começar a ter, né? Porque você tratar os diferentes, né? Ver como... Eu suponho, no aspecto jurídico, a gente sabe, né? Quando a gente vai falar com o chão de fábrica sobre EPI, isso em qualquer lugar, né, gente? A gente tem que virar a chavinha, não dá para eu falar de um jeito, né, mais complexo, mais rebuscado, com o chão de fábrica, tem que ser uma linguagem mais próxima. Eu sou a favor da linguagem simples e direta em todos os níveis, mas a gente tem que falar coisas que aquelas pessoas entendam e, né, num nível gerencial, né, se levam, não sei, a gente fala de uma outra maneira. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que tem muita coisa para ser mostrada ainda, né? O que a gente entende, assim, eu vou falar por experiência pessoal, é o seguinte: se a gente for hoje determinar quais são as causas de adoecimento relacionado ao trabalho, duas sobressaem. A primeira, a gestão tóxica. É a liderança que assedia, é a liderança que bate, é a liderança que não sabe entender o quanto aquela pessoa aguenta. E aí eu digo para vocês que cada vez mais o jovem hoje em dia, ele não está afim mais de engolir esses sapos. Recentemente eu escrevi um artigo falando o seguinte: o jovem de hoje, ele chega e fala assim, o que você vai me dar para eu trabalhar aqui? Porque se você não for legal, eu estou indo embora. Ele não quer engolir sapo. A gente pode até dizer que ele não está mais afim daquela mesma filosofia de ser subserviente, se subordinar a tudo para chegar a almejar algum lugar lá dentro. Talvez ele esteja uma certa ingenuidade que ele queira pular etapa. Talvez exista um lado dele também, mas ele não está afim de engolir esses sapos. E aí, ele não, sabe, ele não quer saber desse assédio, desse modelo de liderança pesada. Hoje ele quer uma liderança mais amigável, uma liderança mais próxima. Então, a primeira causa seria uma liderança ruim. A segunda seria a sobrecarga no trabalho. Então, você imagine que eu sou operário, chão de fábrica. Eu vou contar um caso de uma camareira. Eu fiz o estudo, ergonomia, e um dos relatos da camareira era assim: sabe o que mais me deixa triste no meu trabalho? É que eu não consigo completar todas as tarefas de limpeza do quarto quando tem muita gente. Quando tem muito. Ela fica agoniada, porque o desejo dela é que ela seja elogiada porque o quarto ficou impecável.
Ela não está preocupada se ela tem que fazer força ou não. Olha que interessante, a gente fez tudo para entender toda a parte de ergonomia física, todo o esforço físico. E o que incomodava ela era o seguinte, cara, não dá tempo. E aí eu pergunto a vocês, é real isso? Qual que é a pessoa que fica feliz sabendo, cara, eu não dei conta? Todo dia eu vou lá e eu não dou conta. E aquilo esmaga o ego da pessoa, porque, cara, ela fala, eu nasci para ser, sei lá, eu vou falar até de juiz e de advogado. Para fazer um bom trabalho, eu tenho que fazer correndo, porque senão vai vir um sarrafo e vai vir a porrada e eu não vou dar conta, eu vou perder prazo, etc e tal. Eu já vi relatos de magistrado que tem infarto do trabalho, ou tem síndrome do pânico no trabalho, porque não dá conta hoje. E é um nível super Não consegue entregar o sofisticado. melhor. Então, você imagine isso se dentro da frustrando. empresa. Então, assim, o que adoece no chão de fábrica? Liderança, sobrecarga. Mas isso acomete todas as áreas. Agora, tem alguns fatores que, de repente, pode acometer uma classe ou outra. Existem vários tipos de fatores de risco psicossociais. Uma delas que a gente fala que é a remuneração baixa. A gente sabe hoje em dia que a remuneração baixa tira a pessoa da capacidade dela de prover. E isso traz uma agonia para ela. Então, a gente sabe que isso é um fator desencadeador. A outra coisa são os trabalhos estigmatizantes. Então, eu sou uma pessoa que trabalho de gari. Eu trabalho na portaria, sozinho à noite. Aquela solidão, ela tem um peso. Então, dependendo do tipo de trabalho, a gente tem fator de risco específico que a gente tem que levantar para poder tratar erradamente. Mas eu posso generalizar para vocês que sobrecarga e gestão ruim são os grandes males hoje das organizações. A gente tem que olhar com cuidado para isso. E você olhar sobrecarga é muito complicado, porque a gente pode até escrever as tarefas, mas a gente tem muita coisa nas entrelinhas que não estão escritas. E olhar para a liderança, né, gente? Cuidar da liderança, porque eu penso assim, pensando no sanduíche, né? A liderança recebe e tem que repassar. Ele sofre a pressão do liderado dele, que está dizendo, eu não estou dando conta, eu não aguento mais, eu estou adoecendo, recebendo a pressão que vem de cima para que aquilo saia, que aquilo funcione, que ele é avaliado por aquilo. E às vezes ninguém olha para aquele líder e fala, preciso cuidar dele, porque ele também não está dando conta, né? Eu acho que é uma faixa ali de pessoas que precisam ser muito olhadas, porque é inevitável, se ele não dá conta, ele vai repassar isso, vai sobrecarregar, não vai conversar com o liderado dele, não vai cuidar do liderado dele, porque ele também não está sendo cuidado. Então, É a história da máscara no avião, né? É a história da máscara do avião. Que faz muito sentido né, eu como mãe penso muito isso, mas como líder penso também, a gente tem que pôr a máscara na gente primeiro, para depois pôr no do lado, para depois ajudar quem tá no lado, faz todo sentido, né? Se você parar de respirar, você pode estar com a melhor das intenções, ele não deixou pôr a máscara em você, aí você para de respirar, você para de agir. Então faz muito para sentido. de ajudar, né? Para de ajudar. De cuidar. Mas como que a gente consegue, a empresa, no caso, equilibrar esse bem-estar do funcionário com a produtividade? Boa pergunta. Eu vou falar para você que tem equações que não fecham, na minha opinião. Então, vamos lá. Você imagine que eu sou o diretor de uma empresa e eu quero lucro a qualquer custo. A conta não vai fechar. Eu falo hoje que grande parte das organizações hoje, o patrão não tem cara. São os acionistas. E eu sou presidente de uma empresa que eu tenho uma pressão dos acionistas para trazer resultado. Houve uma alavancagem, houve um investimento gigantesco. E aí eu começo a passar que nem um trator. Então, eu acho o seguinte. Primeiro, o que eu acredito, a ética vem lá de cima. A ética não vem de baixo. Ou eu tenho uma cultura em que eu respeito as diferenças, eu respeito
a dor, eu ouço, eu faço a investigação ergonomicamente, psiquicamente, para eu saber as causas e eu realmente tenho uma escuta atenta, apesar de olhar para o resultado e falar assim, cara, isso também é importante. Até porque existe hoje uma sabedoria, estatisticamente falando, que a cada real investido, a cada dólar investido em saúde mental, você traz 5. Então, assim, não existe hoje alternativa, eu acho. A gente tem até a política ESG, né? Existe hoje, sabidamente, resultados. Recentemente, a gente trouxe um gestor da P&G para fazer uma palestra na nossa região, onde ele mostra o investimento em saúde mental e o retorno que isso traz. Então, é que se consegue provar, mas eu digo para você, então, que assim, eu preciso que venha de cima toda uma política, uma cultura de realmente dar importância a isso. Senão a gente só vai mascarar o problema. Enxugar gelo, mascarar o problema. Entendeu? Então, assim, como uma empresa faz? Primeiro tem que começar pela cabeça da direção, pelo CEO. É ele que determina o tônus. É ele que fala, eu acredito nisso e o lucro não está na frente disso que é em prioridade. Então a gente tem que repensar. E eu vou dizer para você que as grandes organizações até têm mais orçamento para isso. As médias e pequenas é que realmente lutam para sobreviver. E às vezes tem esse perfil de ser mais trator, às vezes. Tá? Marcos, me ocorreu uma situação assim que, né, nós vivenciamos recentemente dentro de um cliente. O líder, ele tinha um problema comportamental, cultural, familiar. Então, para ele era natural ele tratar em tom de voz alto, e em ter alguns gestos grosseiros com os colaboradores. Mas quando você conversa com ele, quando eu conversei com esse líder, eu percebi que chega a ser genuíno. Ele acha que não está fazendo mal algum. Exato. Mal algum. Só que os empregados trouxeram dizendo, não dá, não consigo, tá me adoecendo. Eu chego aqui feliz, quando eu chego no setor, eu tô passando mal, porque eu vou ter que lidar com esse líder que é grosseiro, que não sabe falar num tom de voz normal, que não sabe abordar para fazer uma correção de uma forma, né, suave. Não estou dizendo que a gente tem que passar a mão na cabeça, não é isso. Eu posso cobrar, mas ele tem uma forma de cobrança um pouco exagerada. Mas é perceptível que vem com ele. É familiar, é comportamental. Né? Tem como tratar isso? Porque a pessoa vem com uma bagagem de casa. Para ele é normal, é natural. Vai ser forçado ele não ser assim. Aí ele vai adoecer, porque ele vai ter, eu imagino, porque ele vai ter que forçar um comportamento que para ele é muito difícil. É possível? Sim. Eu assino embaixo, tá? É super possível. E eu falo para vocês, tudo é possível. Tudo é possível. Em se tratando de comportamento, tudo é possível. Aonde está o problema? No reconhecimento e na sensibilização. Toda vez que você tem que mudar um hábito seu que está... Mas ele está incrustado, ele está na sua... Se bobear, está no DNA. Você fuma 3 maços por dia. Como é que eu paro? A primeira coisa é você falar, cara, isso faz mal. Eu sei que faz mal. Isso me faz mal. Aí você tem o conhecimento. A segunda etapa é a sensibilização, é a emoção. Quando a sensibilização é a emoção. Eu coloco para ele imagens, ou filho, ou alguém falando, pai, isso está me prejudicando e está prejudicando o senhor. E aí ele se emociona. Aí aquilo introjeta dentro do estômago dele, aí ele fala, cara, eu tenho que mudar. E é claro que ajuda também se você tem um grupo que fala, cara, ou você muda ou não dá. Porque o que você faz prejudica. Você está entendendo? Então a gente já deu conhecimento, a gente já sensibilizou, a gente já deu o caminho, a trilha para ele. Ó, você precisa parar de 3 cigarros, você vai para 2, depois de 2 você vai para 1, depois você vai para meio, assim você vai usar nicotina e assim acaba. A trilha é essa. Passa no médico, toma remédio.
esse cara aí, você tem que reconhecer, você vai fazer tratamento, você vai fazer um coaching e dá certo? Dá. Sim. Só que você nunca vai fazer a pessoa mudar se ela não quiser Quiser. mudar. Uhum. Mas é possível, tá? Isso psicologicamente, psicoterapeuticamente falando, é super possível. possível. E é nisso que se baseia a psicologia comportamental. E aí entra, né, o empregador, as empresas, para dar o suporte, porque eu olho e falo, pô, esse líder é bom, ele entrega. O problema é este. Se é possível mudar, a empresa investe. Exato. Até porque tem gente que vai falar assim, nada, tá todo mundo errado, faz assim mesmo que você tá certo, viu? Aham. Porque tem gente que vai reforçar o comportamento. Mas a situação foi bem essa, né? A pessoa sentiu que foi pela primeira vez dito para ela, o seu comportamento está adoecendo seus trabalhadores. Uhum. Você está reclamando de uma rotatividade que você causa. E a pessoa não tinha a Ideia. dimensão disso. Né? E Então aí, foi dado um primeiro passo gigantesco. Gigante. E a empresa olhar e falar assim, o que eu faço agora? É um bom funcionário? Invista, treine, cuide. A pessoa está disposta, né? Então, você vira para esse líder e fala assim, olha, neste momento, nós vamos te ajudar, mas você precisa querer. Então, vamos junto. Percebeu que a pessoa não quer, aí a gente não tem, né, a mágica Exato, a daí ser não feita. dá, né? Não dá. Ela não quer Mas jogar. então, né, se o médico está dizendo que é possível, a nossa orientação está Eu vou muito dizer bem pra você, fundamentada. isto é uma empresa que realmente olha os funcionários. Sim. Uhum. Porque olhar o funcionário não é só falar assim, nossa, o cara produz, tá tudo certo. Não, mas ele produz como? Em que condição? Na porrada? Eu vou voltar um pouquinho na história da CIPA. Então, vamos lá. Vamos pegar uma situação que a CIPA constatou que tem uma situação ali de um assédio moral que está adoecendo um grupo, né? E traz essa informação. Ou o canal de denúncias dessa empresa recebe uma denúncia de que existe a prática de um assédio moral ali. A empresa séria, ela vai investigar primeiro para ver se realmente é uma conduta assediadora, que pode não ser, né? Uhum. E constatando, trazer essa pessoa, né? Depois de avaliado, se aquilo realmente é comportamental, se é possível essa mudança, trabalhar com essa pessoa. Então, essa orientação que nós damos, né? A única ressalva que eu faço é que desculpa se eu tô rezando a missa pro padre, mas existe assédios e assédios, né? Existe sim. assédios inaceitáveis, Sim, né? não. Eu tô dizendo esse que dá para mudar. Esse que dá para mudar. Esse que dá para mudar. Porque tem comportadores assediadores que são feitos vistas grossas e são extremamente terríveis, né? E muitas vezes perniciosos, assim. E a empresa faz vista grossa, ok? Porque o cara tem poder. Coloca o lucro acima. E Aí ele coloca o entrega, lucro. ele vende. E às vezes a pessoa é poderosa dentro da organização. Também. Entendeu? Também. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente a gente precisa olhar para esse tipo de situações dentro da empresa e se posicionar de maneira firme, né? Então, assim, tem coisas que são toleráveis, tem coisas que não. Aí depende do caminho que a gente quer escolher e trilhar, né? E no fim do dia que nós estamos fazendo, tratando a lerdort mental. É isso que no fim do dia nós estamos cuidando da saúde mental dos trabalhadores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? De lembrar que, ok, não é tudo cor-de-rosa, o empresário tem que olhar e falar, eu tenho que cuidar. Eu tenho que receber de volta também desse trabalhador aquela entrega com a qualidade, com uma produtividade elevada, porque a empresa está olhando para ele também. É uma relação de mão dupla. Hoje se fala muito a expressão, né? E aquele cara é cheio de mimimi, né? A gente usa essa expressão. Eu acho que de maneira pontual e maneira precisa eu falo. Eu também falei. E hoje eu falo, não falo mais. Porque o mimimi é o preconceito. O que é o mimimi? Presta atenção. Eu vi uma frase que me chamou a atenção. De longe, a gente sempre julga. A gente só vai compreender de perto. Fantástico. Então, quando você fala mimimi, é porque você não sabe a realidade. Você não sabe o drama pessoal. E essa página tem que ser virada. Cara, ou eu mudo o jeito com que eu relaciono dentro da empresa, ou mudo o meu olhar
Porque senão eu sempre vou enxugar esse gelo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que parar de falar assim, porque o jovem de hoje é tudo mimimi, porque tal coisa é assim, porque na minha época a gente, né, meu pai falava que comia, não tinha geladeira, comia porco na banha e era muito mais saudável. Tudo mentira, tá? Eu sempre falo que a memória da gente era um problema. Podia ser uma delícia, mas... Não, tudo mentira. Saudável não O é. mundo está se tornando melhor e mais saudável. E é lógico que a gente vive mais. E a gente tem os problemas de viver mais. E qual que é o problema? A nossa memória, ela só vai lembrar de coisa boa. Ninguém fica, né, lembrando de coisa ruim. Né? Então, assim, isso daí é um erro, né? É um erro de percepção, é um erro de exposição. Então, a gente entende que, assim, o mundo está melhorando e a gente precisa mudar a maneira com que a gente enxerga as coisas. Parar de usar essas expressões. Parar de ficar no tabu, sabe? Deu um grupo que uma vez eu vi que, assim, terapia de homem, papo de homem. Então, assim, o homem tem que falar dessas coisas também, tem que entender que tem que suavizar, tem que ter mais sensibilidade. E o acolhimento também tem que ser feito por ele. Não é só a mulher que tem esse papel. Com certeza. Até porque a gente tem muito mais homens em posições de liderança do que mulheres, né? Vamos lembrar. Eu vou aproveitar o espaço. A gente tem uma associação em Bragança, que é uma associação de promoção da saúde mental no trabalho, Bragança Região. E a gente vai fazer, já fizemos um seminário ano passado, e nesse ano vamos fazer o primeiro congresso de saúde mental, trabalho e justiça. E uma das pautas Já faz o convite aí, mano. Já faço o convite. É que a data não está certa ainda, provavelmente abril de 2024. Mas já estamos vendo as pautas. E uma das pautas é a dificuldade da mulher no ambiente de trabalho. Porque essa história de igualdade de gêneros, cá para nós, me cheira uma coisa meio falsa. Se não fosse, não precisaria de uma lei para dizer isso, Uhum. né? Tá entendendo? Até porque é o seguinte, Dani, você sabe a realidade. Você vai preparar teu filho para a escola. O teu marido olha tudo que você olha. Uma vez eu participei de um blog... O marido não vai ver o E podcast. falei assim, eu participei de um evento e a moça falou assim, sabe, meu marido não tem ideia que para botar um filho lá na frente da escola tem 20 e tantos passos. Oi? Que eu também, né? Eu falei assim, eu nem pensava nisso, né? Porque eu tenho que, no dia antes, eu tenho que olhar para ver se a roupa está no armário. E depois eu tenho que ver se a roupa tá passada, depois eu tenho que fazer não sei o quê, depois eu tenho que arrumar a lancheira, depois eu tenho que... Eu falei, Jesus! E aí, cara, é aquela história do homem que vai dormir e a mulher que vai dormir, né? O homem fala, eu vou dormir e dorme, acabou. E a mulher faz trocentas coisas. Então, assim, não existe igualdade de gêneros. Mas a gente pode ajudar em casa? Cara, é lógico que a gente pode ajudar. Eu tento, faço o meu... Aí, quando o menino tem 3 anos de idade e acorda à noite, você vai no quarto, ele fala, sai daqui, eu quero minha mãe. Então, a natureza impõe um ônus para a mulher diferente para o homem. Sim. Tudo bem, eu não sou especialista nisso, mas eu acho que é relevante discutir esse assunto. E aí a mulher tem que enfrentar um ambiente de trabalho em total igualdade. Igualdade de meta, igualdade de prazo, igualdade de tempo. Ou seja, ferrou tudo. E tendo que demandar uma energia Né? para conseguir mostrar que ela consegue igual o colega. E tem que estar bonito, e tem que estar pintada, e a unha tem que estar feita, né? Assim, gente. Sim, E o homem tá nem aí com o certeza. negócio. Se o homem tá barbudo, se penteou o cabelo, pouco importa. Agora, imagina a mulher não fazer essas coisas. Eu tô contando algumas coisas pra vocês que eu acho assim, cara, é fundamental a gente parar pra pensar o seguinte: eu não posso tratar de maneira igual homem e mulher, porque não é igual. Eu posso trazer o mesmo salário, isso tudo é evidente, mas eu preciso dar espaço diferente pra mulher, prazos diferentes, até e entender o momento da vida dela, se ela tá no início da vida sexual, se ela está madura, já com filhos pequenos, se ela já está na menopausa e está sofrendo dos primeiros dores da menopausa, que diz que é terrível, eu não tenho, mas que é péssimo, ou seja, a gente não sabe como é, mas a mulher fala que é terrível, e a gente não vai entender. Então, ela é dinâmica diferente. Marcos, mas você, como homem, é fantástico que você esteja falando essas coisas aqui pra nós, né, entre 3 mulheres. A gente vive uma realidade interessante porque
pelo menos por onde eu passei na vida, a área trabalhista era repleta de mulheres, é uma coisa. É uma atração. Então, assim, a gente vivia cercada por mulheres, vive cercada por mulheres. A nossa área lá no escritório não é diferente. O próprio judiciário, né? O judiciário trabalhista tem muita mulher. Mas eu falo que é legal, importante um homem falar essas coisas, né? E pra gente soa de uma maneira fantástica, mas eu imagino que é uma fala, né? Que nossa, olha um homem falando isso. Porque é isso que eu acho que é legal. A parceria do homem com a mulher. Exato. Então, assim, tanto dentro de casa, e aí, fazendo já aqui a ressalva lá de casa, se o marido vê o podcast, ele assume várias coisas que eu, por exemplo, não assumo. Comida supermercado. Eu não sei, eu não acompanho, é ele. Então tem uma parceria. Na hora da natureza, que ele mesmo brinca, que a hora que o bicho pega é a mamãe. Exato. Principalmente quando tá doente e tal. Mas no ambiente de trabalho, que eu acho que essa parceria também tem que existir. Sim, o homem entendendo o espaço que ele tem, o poder que ele tem, de repente a facilidade em alguns aspectos. Eu sempre falo, né? Eu e a Ká, a gente tem uma parceria muito legal no trabalho. A gente se completa lá, acho que a gente se encontrou mesmo. Sim. E eu acho que essa é a grande coisa do homem e da mulher. Eles são diferentes, eles dão conta de coisas diferentes, né? E às vezes não as óbvias, né? Que nem lá em casa, quem cozinha é o marido. Legal. E no ambiente de trabalho pode ser assim também. Com certeza. Né? Então, clamar aos homens, assim, vamos, né, ajudar, ter esse... Ah, não, mas quem pode ter esse olhar para doença, né, para transtornos mentais é a mulher. Não, quem vai conversar com a pessoa é uma mulher. Por quê? De repente, o homem pode ter o olhar, pode ter a sensibilidade. Eu sei que não foi treinado. Eu acho que aí a natureza realmente nos deu mais recursos, sensibilidade, empatia, sei lá, eu também não vou me aventurar aqui a falar essas coisas, mas por que não o homem também colaborar nisso, né? Fazer uma parceria aí com a mulher, então os gestores, os líderes, né? Também os homens, porque também não sei se tem um pouco disso, né? Se esse assunto do mimimi é coisa de mulher, né? Um assunto feminino. Como se saúde mental fosse um assunto feminino. Não, tem a vala comum. E hoje ela tá de TPM. Pelo amor de Deus. A vala comum, você tá entendendo ou não? Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim, a gente precisa parar com isso, gente. O mundo é complexo. Vamos entender um pouco melhor as coisas, vamos entender melhor como é que acontece o mundo. Vamos conversar com a mulher, vamos entender a realidade dele. Então, a gente tá levantando essa pauta porque ela é muito importante. E não é uma coisa assim, tipo, é modinha. Não, cara, é relevante. É relevante. A gente não entender diferença realmente, a gente não vai ter uma mulher satisfeita. Vou contar um caso para você que é em todas as empresas. Ixi, gestante no trabalho, meu Deus do céu. Gestante só dá problema, só traz atestado. E coloca a gestante num patamar do que é o seguinte, depois você manda embora, viu? Porque daí já não... E entrou só para engravidar. Tem um monte de frases, cara. Tem um monte de coisas que são extremamente horríveis de se escutar. E a gente vai ouvindo. E a gente não faz nada sobre isso. Por que não que a empresa pode acolher a gestante? Pode ter postos de trabalho compatíveis para a gestante, não só na lei, mas que ela sinta confortável. E de repente, naquele momento que ela sentiu uma coisa diferente, ela possa sim ter um caminho mais fácil para procurar o obstetra, porque ela precisa saber se está tudo bem com o nenê. Eu falo o seguinte, cara, quem tem filho, quem já teve, sabe o drama que é da mulher falar assim, cara, tem alguma coisa estranha. Não, o mundo acaba naquele momento, porque você cria uma expectativa gigantesca, aquele momento é o momento da vida. E aí, cara, o menino batia, a criança dava 3 toques, agora tá dando uma só. Não, alguma coisa tá errada. E tem que saber se tá tudo bem, cara, faz parte. É um drama. É um drama gigantesco, não é? Então a gente precisa realmente, assim, começar a entender a complexidade do mundo e ter novos olhares. E eu vou dizer para você que nisto eu não sou expert, eu sou um aprendiz também. Por isso que eu tô trazendo essa pauta. A gente vai trazer gente muito importante para falar sobre isso. Bacana. Todos nós somos aprendizes, né? Esse assunto é difícil. Marcos, eu tenho uma dúvida, recapitulando aí tudo que a gente conversou. A gente falou até agora de medidas de prevenção, enfim. E quando esse problema escalona, vai para o judiciário, como que a empresa materializa
uma prova de que realmente ela se importava muito com aquela situação do funcionário. Perfeito, cara. E é difícil, hein? Vamos lá. Se a gente tem um fator do trabalho, um ambiente de trabalho adoecedor, como é que eu digo e como é que eu falo que não é? Primeiro que não dá. Uhum. A pessoa tem lá e-mail, WhatsApp, Sim. todo tipo de prova, testemunha para falar o seguinte, a empresa batia sem dó. Isso. Aí eu vou chegar pro juiz como assistente da empresa e falar assim, olha juiz, a empresa não fez nada disso, viu? Por quê? Porque eu tô achando. Meu Deus do céu. Então assim, o que a gente tem que fazer, que é a sua pergunta? Exato. Primeiro, tem que existir uma cultura, algo escrito. Ó, aqui não se permite A, B, ou C ou D. Você tem que ter aquilo materializado, não pode ser fala. Documental. Né? Documentado, assinado. Ah, e aí só serve a assinatura? Não. Você fez algum tipo de treinamento? Você explicou? Você tem treinamento para sua liderança? Você consegue provar com fatos que você deu suporte à pessoa quando ela precisou? Você consegue provar que a última medida realmente foi a demissão porque tudo já tinha sido feito antes para que você pudesse amenizar e a pessoa foi resistente? Isso, para vocês, cheira parecido com o quê? Com dependência química. Tem muita proximidade. Porque o cara é dependente de química, que a pessoa faz, a empresa fazia, mandava embora. Aí o juiz quer saber o seguinte, o que você fez, bicho? Você fez algo para ajudar? Porque é doença a dependência química. Acabou esse negócio de que, né, o ébrio contumaz, né, da CLT. Então, assim, né, temos que parar com isso. Assim, temos que provar. Não é só falar assim, a empresa tem a certificado ESG da Fundação XYZ. Esquece, isso não ajuda em nada. A empresa tem que ter feito prova de que o líder estava treinado, de que o líder tratou o assunto, de que o líder abordou. Porque o que vem de provas, Gil? Vem de prova o seguinte, é porrada. Fulano, mais uma vez você tá ferrando a empresa, eu vou te desligar na próxima. Ameaça de demissão. Quer coisa pior? É isso mesmo. Se você repetir esse negócio, eu vou te demitir. E aí tem testemunha falando que já foi demitido o fulano, ciclano, beltrano. E aí o feedback é sempre porrada. Sempre, você dá feedback sempre assim. Você não serve para nada, sua nota é ruim, é sempre trash. Por quê? Porque a pessoa tem um momento ruim na carreira dela. Tem lá indicadores de desempenho ruins. E vai ter mesmo. Então, eu acho assim, as provas elas têm que ser realmente robustas nesse sentido. Eu acho que a empresa tem que fazer algo no sentido de, poxa, vamos tratar esse assunto e tem que documentar isso. Não precisa levar prova de tratamento psicoterapêutico de abrir nada sigiloso, mas você pode falar ao juiz, nós temos a psicóloga que está à disposição, nós temos o médico que trabalha à disposição para te falar, o prontuário pode ser levantado, a pessoa sim teve um problema, a gente tratou, e outra, existiu um líder difícil que teve problema de relacionamento, a gente já resolveu esse assunto, separou, tratou fulano, tá aqui um curso para ele, então tratamento para o outro, então assim, precisamos de evidências, né? E é bem em linha do que nós praticamos, né, com os nossos clientes. Com então, certeza. Os treinamentos que nós levamos para as empresas, até para começa a explicar o que é o assédio, né? Porque ele ali ele não tem obrigação não de saber, porque às vezes é um problema dele, familiar, comportamental. Ele foi educado assim. Então, entender o que é o assédio, quais os limites, o que caracteriza, o que a empresa pode fazer e quais são, né, os deveres desse empregado numa situação dessa, então, e documentado. Lógico, a gente vai lá, a gente fala, mas vamos lá com a lista de presença, faz a reciclagem. Exato. Então, acho que está muito em linha do que, né, nós praticamos com nossos clientes. Gostaria de agradecer muito os nossos clientes, em nome do Escritório Lima Júnior, por terem mandado perguntas. E gostaria muito de agradecer também o Dr. Marcos, em nome da MT Plus, que esteve aqui hoje com a gente, numa manhã super produtiva. Olha, Gil, fico à disposição de vocês, do escritório, de você, Gil, da Dani e da Karina, para uma outra oportunidade, para a gente falar de um tópico específico. E é sempre um prazer falar sobre isso. E estamos à disposição através da minha pessoa ou da MT Plus para ajudar aos clientes de vocês no que for preciso, tá bom? Eu que agradeço.
Marcos, Gil, Dani, foi sensacional dividir esse momento aí com vocês, tá? Então a gente encerra por aqui e pedimos, né, ajuda de todos com novos temas para os próximos, porque a gente acaba de retomar nosso projeto de podcasts para que tragam mais sugestões de temas para nós abordarmos aí com os mais diversos profissionais, nas mais diversas áreas aí.